Olá pessoal, professor Alexandre na área e o tema de hoje vai ser redes e telecom, o início de tudo, ok? Redes e telecom, pessoal, ele é tão antigo quanto a telefonia. No início do século XIX, alunos, já existia nos Estados Unidos a rede de telégrafos. A rede de telégrafos interligava todos os estados norte-americanos de ponta a ponta em meados dos anos 80 do século XIX, 1880, 1881. Tá? E olha só que interessante, a comunicação do telégrafo nada mais, nada menos era o que pequenos toques de pulsos elétricos que iam correndo pela rede de fios existentes nessa época. Com o advento da telefonia, aquele modelo clássico da telefonia fixa, o telégrafo aos poucos sendo substituídos pelo telefone. O dinamismo do telefone é muito parecido, são pulsos elétricos que conduzem voz através da fiação. E olha só que interessante, esse contexto de voz sendo passado por linhas telefônicas através de pulsos elétricos, acionou dentro dos laboratórios da IBM uma questão de estudos mais aprofundados da possibilidade de se usar computadores para transmitir esses pulsos elétricos. Como já falamos muitas vezes em sala de aula, a premissa da informática nada mais é que uma premissa numérica formada de caracteres. No caso, nesses primórdios da tecnologia, basicamente era 0 e 1 que a computação utilizava. Após alguns estudos de comutação de pacotes, a IBM conseguiu, em meados dos anos 60, já no século passado, conseguiu transmitir um simples conjunto de caracteres, a palavra hi, oi, traduzido para o português, entre dois computadores, um em Nova York, outro em Los Angeles, conseguiu transmitir esses dois caracterezinhos usando pulsos elétricos entre dois computadores interligados à rede telefônica. A, a partir do momento dessa transmissão desses dois simples caracteres, estava ali formado os alicerces, né, do que é hoje a nossa internet como um todo, que é de longe a rede mais utilizada por todos nós. E também nesse meio tempo, nos anos 60, nasce os conceitos do ambiente de rede que nós utilizamos até hoje. Ok, pessoal? O que é o conceito básico de rede? Um conceito bem simples que nós procuramos em qualquer livro de tecnologia é o seguinte: uma rede de computadores consiste em dois ou mais computadores ou outros dispositivos interligados entre si. O conceito básico, pessoal, obviamente, são dois computadores interligados entre si, transmitindo informações. Só que, né, pessoal, estamos já no século XXI, em plena era da informação. Então, esse conceito se expandiu um pouco mais. Eu acho que todos vocês em casa já devem ter percebido que vários equipamentos que nós utilizamos em casa já são conectados dentro da rede, dentro da internet. Eu acredito que todo mundo em casa tem uma TV que é interligada à internet, tem algum videogame para a internet, smartphones, tablets, circuitos fechados de TV, entre outros equipamentos aqui que podemos ficar horas enunciando todos eles. Então, talvez, pessoal, o termo rede de computadores está assim soando um pouco jurássico, um pouco desatualizado, porque não é só computadores que utilizam o ambiente, as premissas de rede, e são praticamente todos os eletrodomésticos, por assim dizer, usam da internet para se conectar e ativar as suas principais funcionalidades. Outra característica bem interessante do ambiente de rede, tá, pessoal? Talvez seja a sua capacidade estratégica. O que seria essa capacidade estratégica? Primeiramente, pessoal, superar barreiras geográficas, que basicamente captar informações de locais distantes. Uma característica da rede, não existe barreira geográfica alguma.
Por exemplo, essa aula minha está sendo gravada aqui em Jundiaí, vai ser postada após isso no YouTube, e o YouTube não tem barreira nenhuma. Eu acredito que num grupo nosso aqui de alunos, tem alunos de Jundiaí, temos alunos de Itatiba, podemos ter alunos de Vinhedo, podemos ter alunos de Tupéva, Cajamar, Várzea Paulista, das cidades do nosso entorno, e todo mundo consegue acessar essas informações. Olha só que interessante também. Também tem as barreiras do tempo. As informações são muito rápidas, muito dinâmicas, né? Um exemplo que eu posso citar são nossas aulas, que a gente se encontra todas as semanas por conta da pandemia. Estamos na modalidade online, né? Então eu consigo marcar com vocês, a gente se conecta às 19 horas. E a distância, a diferença, o delay entre conversa é muito mínimo. Então a gente consegue manter praticamente o mesmo empenho, a mesma formatação de ideia de dar aula, como se estivéssemos todos presencialmente, porque não há mais distância de tempo. Outra coisa que eu sempre gosto de falar muito, pessoal, são as barreiras de custo. Como assim as barreiras de custo? Se a gente pensar bem, há 20, 25 anos atrás, os primórdios dos provedores de internet, a linha de escada que provavelmente seus pais, seus tios, as pessoas mais velhas tiveram acesso no começo, a internet custava muito caro. Só para vocês terem uma média, em 1997, 5 horas mensais de internet custavam R$ 40. Nos dias de hoje, temos pacotes de internet a R$ 69,90 para uso ilimitado de internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma capacidade que mudou mais de 1000% nos últimos 25 anos. O custo praticamente está equilibrado. Pagamos não tão caro, tanto que eu acredito que todos vocês, nosso range de alunos, possuem ou banda larga em casa ou um pacote de dados em seu celular para manter essas ambientações, para manter essa tecnologia, essa inovação presente na vida de vocês, tá? E por último, pessoal, temos o processo de inovação. Com o uso da internet, a gente já o que? Percebeu aonde que o mundo pode chegar. Não sentimos mais um horizonte com relação à tecnologia. Tá aí o universo E, como todos conhecemos, o e-business, o e-learning, e-marketing, e-commerce, entre outras ferramentas inovadoras que já fazem parte da nossa vida como um todo. E obviamente, o ambiente de rede, a internet como um todo, desenvolveu o que, pessoal? Desenvolveu uma família inteira de startups e principalmente do desenvolvimento de novos aplicativos. Numa passeada rápida pelo nosso celular, temos muitos aplicativos ali que nos ajudam no nosso dia todo. Temos aplicativos voltados a banco, a busca, a transportes, música, diversão, finanças, saúde, entre outras áreas do conhecimento. E todas elas partem do quê? Que tem uma premissa, um mínimo necessário de infraestrutura, que é um pacote de dados ou um acesso banda larga, tá? Essa aí então a nossa primeira parte. Fiquem atentos aí para os outros módulos que virão logo logo. Grande abraço e até a próxima.